Então, o tema que eu vos proponho apresentar tem como título Pensamento, Oração e Saúde. E a importância, o objetivo deste trabalho é demonstrar a importância do pensamento no processo saúde e doença. E como pela oração pode-se interferir neste processo. Então, para começar, eu proponho-vos que tentemos compreender o que é o pensamento. E o pensamento, segundo Kardec, é o atributo característico do ser espiritual, que distingue o espírito da matéria. Ou seja, o principal atributo do espírito é o princípio inteligente, é a sua capacidade de raciocinar, é o fato dele ter pensamento contínuo, diferente dos animais que têm um pensamento fragmentado. André Luiz nos diz que ele é força sutil e inexaurível do espírito. Sutil porque ainda não conseguimos muito bem definir o que é o pensamento. O que os espíritos nos dizem é que ainda não temos a maturidade espiritual suficiente para compreender em toda a sua acepção o que é o pensamento, mas que ao longo das nossas jornadas evolutivas havemos de obter mais informações, mais conhecimentos para poder compreendê-lo cada vez mais de forma profunda. Além disso, o que sabemos por informações dos espíritos é que o pensamento está diretamente ligado com a fonte maior que é Deus. Portanto, esse princípio inteligente está diretamente ligado à inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que é Deus. E é inexaurível por quê? Porque o pensamento não tem fim, ele não se esgota, ele se estende ao infinito, porque o ser que pensa é um espírito imortal. Kardec também nos diz que ele é grande oficina ou laboratório da vida espiritual, porque o pensamento tem plasticidade, molda-se, formando imagens fluídicas dos nossos interesses e preocupações segundo a nossa vontade. Daí Kardec nos dizer que pensamento e vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Por quê? Porque com as mãos, o homem consegue trabalhar a matéria. Da mesma forma, os espíritos utilizam o pensamento e a vontade. Então, pensar é criar. E enquanto pensamos, estamos sempre criando, mesmo que não tenhamos consciência dos nossos pensamentos, mesmo que não os coloquemos em prática, e mesmo enquanto dormimos, os nossos pensamentos vão agir numa outra dimensão, porque o ser que somos, o ser espiritual que somos, emite os pensamentos para ambos os lados da vida. Esta imagem que vos apresento no PowerPoint de uma ressonância magnética tem assim várias cores, representa a atividade cerebral durante o período de sono. E aqui fica demonstrado, sem dúvida nenhuma, que durante o sono também emitimos os pensamentos, só que eles se passam em uma outra dimensão. Também a energia que expressa os nossos sentimentos e desejos leva as nossas ações para um ambiente onde o indivíduo está inserido, mas também para o alvo do mesmo, formando assim a nossa atmosfera psíquica que expressa aquilo que realmente sentimos, aquilo que realmente somos. Nós encarnados podemos disfarçar os nossos sentimentos e usamos em muitas circunstâncias as máscaras. Mas no mundo espiritual isso não é possível, porque desde o momento que nós pensamos, nós já estamos a emitir o objeto do nosso pensamento. Então, assim sendo, sentimos, pensamos, criamos e emitimos. E isso também irá... Isso também irá determinar as nossas ações
e é por isso que nós devíamos sempre refletir antes de agir, porque, segundo André Luiz, os nossos pensamentos geram os nossos atos, e os nossos atos geram pensamento nos outros. Daí termos esse cuidado nessa influência, e também tem a ver um bocado com aquela advertência de Jesus, né, sobre o vigiar e orai, porque temos responsabilidade nisso. É idioma universal, portanto é uma forma de comunicação. Os espíritos se compreendem tão só pela transmissão do pensamento. Então aqui está implícito a ideia de telepatia, já comprovada cientificamente, mas também na nossa vida diária, né, quando temos aquelas circunstâncias do imagina, eu disseste exatamente o que eu estava a pensar em ti e tu me ligaste. Isto é sintonia, é transmissão de pensamento. Mas isto ocorre em que circunstância? Para que ocorra a sintonia, para já, o que quer dizer sintonia? Sim quer dizer confirmação. Tonia vem de tônus, né? Estado vibratório de coisas que se comunicam. Então, para haver sintonia, é necessário que haja aceitação da ideia, é necessário que haja afinidades, similitude de características ou identidade de características, porque se não tiver essa afinidade, nós não conseguiremos transmitir o nosso pensamento, porque não sintonizamos, né, na mesma frequência. Além disso, André Luiz também nos compara com um ímã de alta potência, porque ele diz que nós atraímos, né, espíritos, porque atraímos, peço desculpa, forças que se harmonizam com as nossas, portanto atraímos pensamentos e ideias que se identificam com as nossas. Assim sendo, os pensadores do bem atraem o bem, e o contrário também se verifica. Então, desse modo, as nossas companhias, boas ou más, vão depender essencialmente do quê? Das nossas escolhas. Se eu estiver a pensar no bem, eu vou atrair aqueles espíritos que se identificam nessa faixa vibratória. Então, aqui também pode-se aplicar, nós ouvimos muitas vezes aquela frase, diz-me como pensas, eu dir-te-ei quem és, não é? Mas aqui aplica-se mais o diz-me o que pensas e eu te direi com quem andas, porque atraímos esses espíritos por afinidades. E atraímos por quê? Porque aceitamos, não é, aquela ideia, identificamos-nos com ele, e também tem a ver com as ligações que nós criamos com o emissor, que vai nos fixar cada vez mais a esse tipo de correntes mentais. E determinará o nosso estado de saúde, e é isso que nós vamos ver aqui, não é? Porque conforme o meu pensamento, o teor do meu pensamento, se ele é bom ou não, eu irei impregnar as minhas células com essa informação, já vamos ver como, determinando assim um estado de saúde ou doença. Qual a origem do pensamento? O pensamento tem a sua origem nos instintos, que é uma espécie de uma inteligência rudimentar, que à medida que a inteligência humana evolui ao longo das várias experiências reencarnatórias, esses instintos vão sendo trabalhados, depurados e vão se transformar em emoções. Esta, por sua vez, as emoções, com a nossa continuidade nas experiências das várias reencarnações, vão sendo limadas e sublimadas até se chegarem aos sentimentos. Então, impossível é dissociar cérebro e coração, porque ambos estão ligados na elaboração do pensamento. Então, conforme eu tiver bons sentimentos, eu irei ter bons pensamentos. Mas para que eu tenha bons pensamentos, eu tenho que trabalhar os meus sentimentos. Porque caso contrário, né, caso contrário não, porque refletimos sempre o que nós sentimos na forma como pensamos. Daí essa conexão tão íntima do pensamento com o sentimento. Qual
constituição do pensamento? André Luiz nos diz que ele é matéria mental ou corpúsculos mentais, semelhante aos sistemas atômicos, constituído de núcleos, prótons, neutrões, positrões, eletrões ou fotões mentais. Ou seja, é ainda matéria. A molécula mental ou a partícula mental ainda é tão matéria que o ato de pensar consome oxigênio e glicose por parte das nossas células nervosas, portanto, dos nossos neurônios. Isto está comprovado cientificamente. Portanto, é uma atividade física em que há gastos de energia. Também para podermos compreender a interação da mente sobre o corpo espiritual, é necessário termos assim presentes algumas noções do perispírito. Então, perispírito, psicossoma, modelo organizador biológico, quer dizer tudo, o corpo espiritual quer dizer tudo a mesma coisa. Então, o termo perispírito vem do prefixo grego, em que pé significa em torno de, à volta de. Assim, podemos dizer que, entre outras coisas, o perispírito é um corpo intermediário que permite ao espírito exercer a sua ação no corpo físico. A outra questão que convém nós termos também presente, para podermos compreender este processo, é que a mente a responsável pela formação desse mesmo corpo, portanto, do perispírito. E o perispírito, por sua vez, irá formar o corpo físico, ou seja, o nosso corpo físico é um molde do nosso corpo espiritual, ligando-se a ele, célula a célula, atingindo a intimidade dos átomos. Olha, com esta informação, eu já consigo perceber que toda a minha ação mental irá se refletir no meu corpo físico. Também só para termos presentes que o perispírito irradia-se em torno do corpo e que não é necessário o contato físico entre as pessoas, que basta o contato perispírito a perispírito para que haja trocas de pensamentos, de sentimentos, de impressões. Isso dá-se pelos contatos dos perispíritos. Como se dá a produção do pensamento? Segundo fontes espirituais, nomeadamente aqui mais André Luiz, esquematicamente ele nos diz que sentimentos e ideias que são produtos do espírito, portanto são nascidas da mente, ganham forma e vão impressionar o corpo perispiritual, segundo mecanismos que ainda não conseguimos compreender e que vai causar essa impressão, vai fazer vibrar determinadas zonas do nosso cérebro que, segundo André Luiz, é exatamente no tálamo que verte o nosso pensamento. Então, é assim, esta parte ainda não está confirmada pela ciência. Sabemos a interação da mente com o nosso corpo físico, sabemos que o pensamento existe, ainda não se consegue captar exatamente o que é a onda mental, mas sabemos a existência dele, para lá a ciência caminha. Mas, segundo André Luiz, é nesta zona do cérebro que é segregado o pensamento. Então, o pensamento pode ser considerado uma verdadeira segregação do perispírito, como comparando, como as hormonas o são das glândulas. E muitos cientistas de renome, William Tyler, Fred Wolf, o Dr. Goswami, estes cientistas que são renomados e bastante conhecidos, entre outros, só trouxe aqui estes três, quando questionados sobre quem produz o pensamento, eles são peremptórios em afirmar que é o espírito. E aqui também só gostava de fazer uma ressalva, que muitas vezes o termo que se utiliza em ciência não é bem espírito, mas é consciência. Mas aqui eles afirmam mesmo que é o espírito.
Cada um de nós cria em torno de si um campo de vibrações atômicas que irá constituir a nossa psicosfera mental, também designada de aura. Isso irá obedecer às leis da mecânica quântica, portanto a lei dos quanta de energia, em que um quanto é a energia de um fóton. Portanto, guardemos só, não vou agora explicar propriamente mecânica quântica, mas guardemos só o ponto em que o quanto é a medida da energia emitida em porções muito pequenas. Só para termos aqui uma ideia que no fundo ele é uma medida que ainda não conseguimos quantificar. E origina uma onda mental própria, conforme o estado mental do indivíduo, ou seja, cada um de nós temos uma onda mental própria que nos identifica, e essa onda mental própria também irá se expressar em determinados comprimentos e frequências conforme o meu sentimento. E, portanto, no fundo é a sua vibração mental ao impulso da vontade. Portanto, aqui tem que estar sempre presente a vontade do indivíduo. E ele vai retratar todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas. E é assim que somos identificados no mundo espiritual, porque conforme o sentimento que dá origem ao meu pensamento, né, eu irei formar na minha psicosfera mental, eu irei impregnar a minha atmosfera mental com esse sentimento, com o teor do meu pensamento, criando as tais ideoplastias, portanto, as tais criações mentais, conforme a natureza do meu sentimento bom, as formas de pensamento, ou se a natureza for inferior, os tais parasitas astrais. Esta imagem que eu vos trago, as duas de cima correspondem ao mesmo indivíduo e as duas de baixo também a mesma senhora. A alternância das cores e a forma de expansão do seu perispírito tem a ver, lá está, com a sua onda mental própria, conforme os sentimentos que emitem. Portanto, não estamos sempre, não é a pensar coisas boas, não é? Não estamos sempre com os sentimentos alinhados, e isso vai se refletir na nossa psicosfera mental, exteriorizando assim o reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento e pensamento. Aqui também é importante retermos que essas correntes mentais, né, positivas ou negativas, conforme o teor do meu sentimento, irá afetar o padrão de funcionamento das minhas células, podendo causar saúde ou doença. Esta senhora, a doutora Edith Fiorey, é uma psicóloga, apesar que ela em muitas descrições aparece como psiquiatra, mas ela é uma psicóloga formada em psicologia clínica. Ela estudou muito a questão da psicosfera mental e também da obsessão, tanto que ela tem um livro sobre a possessão espiritual. E o que ela nos diz acerca da importância da aura, da nossa psicosfera mental na nossa saúde? Ela diz que, como o sistema imunitário enfraquecido deixa o indivíduo suscetível a doenças e infecções, também uma aura enfraquecida gera vulnerabilidade na invasão de espíritos. Ou seja, ela aqui está a falar da obsessão, não é? Que é uma influência perniciosa e persistente de uma mente sobre outra mente, né? De um espírito sobre outro espírito. E também aqui é importante nós termos em conta que as vítimas de hoje, portanto, se isso acontece, né, a vítima dessa interferência muitas vezes foi o algoz no passado. E se de alguma forma sofremos essas influências, não é? É porque temos essa conexão, é porque lá está, se sofremos essas influências é porque somos indisciplinados no pensamento, é porque os atraímos, e os atraímos como? Pelo teor dos nossos sentimentos.
Por exemplo, se eu estiver a alimentar a tristeza, né, eu vou atrair espíritos afins com esse sentimento. E é por isso que é importante nós vigiarmos o que pensamos. Ela diz que uma aura gerada por pensamentos elevados, e como é que conseguimos esses pensamentos elevados? Toda vez que vibramos no bem, toda vez que estamos em trabalho da caridade, toda vez que temos uma leitura edificante, por exemplo, durante os períodos de oração, essa nossa psicosfera mental, né, torna-se como se fosse uma couraça protetora sobre essa influência de espíritos inferiores. André Luiz, em relação ao cérebro, diz-nos que ele é o gabinete administrativo da mente, dínamo gerador com múltiplas funcionalidades, portanto, de receptor, de emissor de energias, etc. Para compreendermos assim um pouco isto, podemos comparar, grosso modo, o nosso cérebro, por exemplo, um aparelho de rádio. O que faz o aparelho de rádio? Vai captar as energias das ondas eletromagnéticas e vai convertê-las em ondas sonoras. Ou, por exemplo, comparando com o aparelho de TV, que cria imagens através da deflexão dos elétrons. Mas, no fundo, o nosso cérebro é muito mais do que isso, né? Como se fosse praticamente um computador quântico com várias funcionalidades. Então, emitimos e assimilamos pensamentos o tempo inteiro. Recebemos e cedemos energia como num sistema aberto. E aqui é importante sabermos que só iremos captar aquelas frequências em que somos capazes de absorver, de sintonizar, digamos assim. Então, ele vai obedecer à física quântica, às leis da física quântica, porque no pensamento está envolvidos fenômenos de ressonância. Por exemplo, o que quer dizer isso, os fenômenos de ressonância? Os nossos pensamentos ressoam, né, com aquelas correntes mentais em que somos capazes de vibrar. Por exemplo, eu tenho um aparelho de rádio e quero sintonizá-lo com aquela estação emissora. Para que o meu aparelho de rádio possa apanhar a estação emissora, ambos têm que estar na mesma frequência. De outra maneira, ele não consegue captar. O mesmo se passa com o fenômeno da sintonia psíquica, que obedece à lei da quântica, e que já expliquei mais ou menos como é. É necessário que haja a tal aceitação das ideias, as tais afinidades. E também obedece à lei da indução mental. E o que é isso? É a capacidade do pensamento em ser reproduzido por outra mente. Por exemplo, toda vez que nós expressamos, né, aquilo em que acreditamos, nós estamos a induzir o outro a pensar como nós. Olha, exatamente o que eu estou aqui a fazer. Por exemplo, um fenômeno de indução mental. Outro exemplo é o que faz o hipnotizador sobre o hipnotizado. Esse efeito que o hipnotizador tenta fazer ao hipnotizado. É uma indução mental. E há várias formas de indução mental. A mais importante é pela palavra. Mas, por exemplo, os meios de comunicação social, a televisão, o rádio, os jornais, por aí afora, têm um alto poder indutivo dessas formas de pensamento. Agora sim, falando de uma forma muito, muito sintetizada, só para podermos adentrar neste tema da influência do pensamento sobre as nossas células, no organismo nós temos as células como unidade básica. André Luiz diz que elas são o tijolo do corpo, porque se agrupam, né, formando tecidos, que por sua vez irão formar órgãos, formando sistemas e, por fim, constrói esse grande edifício que é o nosso organismo.
No interior da célula, localiza-se o núcleo, onde está contido o nosso código genético, o nosso ADN, onde pensa-se que rege a vida orgânica na sua intimidade. Então, André Luiz, não, mesmo a própria ciência nos diz isso, né? Que do núcleo parte-se as ordens para a produção de todas as substâncias fabricadas no citoplasma. O citoplasma é o meio líquido da célula, onde se encontram várias estruturas importantes para o pleno funcionamento da célula, para o metabolismo celular. E André Luiz o que nos diz é que o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente. Ou seja, ele está nos a dizer, né, que o que nós vamos herdar, né, o que vai influenciar a hereditariedade é a ação mental. Então, como é isso? A hereditariedade talhará o corpo físico de que necessita, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu. Ou seja, quando nós reencarnamos, cada um de nós traz um plano reencarnatório. E ele diz que, segundo as suas necessidades, ou seja, conforme as minhas necessidades de aprendizagem, e esta parte é importante, mas pode acentuar ou esbater os programas que lhe indicam a rota. Ou seja, o que ele está nos a tentar dizer é que determinadas coisas que nós nos programamos passar, podemos esbatê-las, né? Ou acentuá-las, conforme o que? Ele diz que através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no nosso citoplasma, projetando sobre as células o estado da mente. Ou seja, vai depender do quê? Da nossa ação mental, vai depender dos nossos pensamentos. Então, aqui no fundo, o que ele está nos a dizer é que esses bióforos, né, unidades de força psicossomática, sofrem a ação mental, né, que vai influenciar essas ordens vindas do núcleo da célula, portanto vai influenciar o nosso código genético e dessa forma, né, conforme o teor do nosso pensamento, irá traduzir-se em saúde ou doença, perturbando ou não, ou harmonizando o funcionamento das nossas células. Então, de forma a resumir isto, antes pensava-se, né, que era apenas o ADN o único responsável pela nossa condição física e emocional. Mas o que aqui se verifica é que é a nossa ação mental que vai influenciar o citoplasma, não é? E que ele vai sofrer as influências, digamos assim, não só em termos de meio externo, e isso está comprovado pela ciência, que o citoplasma sofre as influências, por exemplo, da nossa alimentação, do estresse, da poluição, mas também, sobretudo, do meio interno, ou seja, dos nossos pensamentos e emoções, que vão controlar, então, a expressão, portanto, vai controlar aqui a informação que está contida no nosso código genético. Então, assim sendo, nós podemos dizer que o nosso ADN é como se fosse uma herança do passado espiritual, ou seja, traz-nos a bagagem, né, para esta encarnação, aquilo que trazemos de trás. Mas cujas tendências biológicas ou necessidades espirituais que estão contidas nesse código genético podem ser ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do indivíduo ao longo da vida. Portanto, isto é importante reter. Portanto, no fundo, aqui o que ele está a dizer é que cada um segundo as suas obras. Se eu vibrar no bem, as minhas células terão mais harmonia. Se eu vibrar com pensamentos negativos, as minhas células vão sofrer as consequências dessa minha escolha. Portanto, o que é importante nós retemos no meio disso tudo é que é uma questão de vontade. Portanto, obedece às leis da causa e efeito que já tinha falado.
Agora, como é que a ciência fala-nos, né? Até aqui vimos em algumas comparações um pouco da ciência, um pouco do que nos diz André Luiz e Emmanuel, mas o que a ciência nos diz sobre essa influência mental sobre a nossa saúde? A psiconeuroimunologia, que foi criada por Dr. Robert Adler na década de 80, é uma ciência que estuda a influência da mente sobre o nosso sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunitário, e como esses sistemas influenciam-se entre si e na saúde em geral. Há vários artigos que falam dessa interação. Eu optei por trazer-vos este, porque eu acho que está muito bem esquematizado, lá, o que se passa. Então, é assim, ao emitirmos um pensamento, isso irá fazer com que o nosso cérebro, através das células nervosas do nosso sistema nervoso, dos neurônios, irá fazer com que o cérebro produza o quê? Hormonas e neurotransmissores de diferentes características. Por exemplo, a serotonina nos momentos de prazer, a adrenalina, por exemplo, em situações de perigo e muitas outras, neste é só a título de exemplo. E essas hormonas e neurotransmissores serão lançados na corrente sanguínea e dessa forma irá controlar o nosso sistema imunitário. Então, aqui por este esquema, eu já posso concluir, né, que o meu pensamento age sobre todo o organismo, podendo reforçar ou enfraquecer o meu sistema imunitário. E é interessante verificar, aquela era uma informação da ciência, né, com a psiconeuroimunologia, que surge na década de 80, e aqui é interessante verificar, em comparação, que esta informação que vos apresento foi 20 anos antes, portanto, uma informação espiritual de André Luiz, confirmada quase 20 anos depois. E ele já dizia, naquela altura, na década de 60, que a corrente mental que se espraia sobre todo o organismo, todo o cosmos celular, através do sistema nervoso, direciona todo o organismo a uma resposta. Também a doutora Candace Pert, muito conhecida, esta neurocientista, principalmente pelo seu livro Moléculas de Emoção, em que fala justamente da influência das nossas emoções sobre as nossas células, ela fala-nos dos neuropeptídeos. E o que são neuropeptídeos? São reguladores das emoções que são libertados no organismo, na corrente sanguínea, a confirmar justamente o que? Isso dito por ela, que todo pensamento e emoção influencia no processo de saúde e doença. Agora, pensamentos negativos. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, a crueldade são vícios da mente gerando perturbações e doenças. Ou seja, a maioria das doenças, não são todas, mas a grande maioria tem origens nos desequilíbrios do nosso pensamento e das nossas emoções, que irá interferir, né, nesse processo de saúde e doença. E nós, em muitas circunstâncias, nos apercebemos disso. Não é uma coisa assim totalmente desconhecida para nós, não é? O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo, porque quando estamos a vibrar pessimismo, pensamentos negativos, nós formamos uma psicosfera mental pesada, sombria. E com isto nós vamos atrair o quê? Espíritos doentios, espíritos que vibram com a mesma faixa, no mesmo teor de sentimento, e vai alimentar o que em nós? Vai alimentar a desesperança, vai alimentar a angústia, a tristeza, e isso, dependendo do tempo em que se prolonga, e da intensidade desse meu pensamento, irá agravar quer a doença que já possui ou poderá abrir brechas para que outra se manifeste. Então aqui podemos ter a noção
né, da nossa responsabilidade sobre aquilo que vibramos. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células, estabelecendo desagregação. Quantas pessoas conhecemos que depois de uma forte emoção, um luto, um acidente, uma perda de emprego, ficaram doentes? Quantas pessoas depressivas conhecemos que ao fim de algum tempo acabaram por desenvolver doenças e muitas vezes até graves? Porque muitas vezes essas pessoas que sofrem de depressão, o que vai acontecer? Vai plasmar ainda mais essa tristeza na sua psicosfera mental e dão o comando às suas células de indiferença. E as células sem o comando central da mente passa a não defender o organismo pelo sistema imunitário. Isto está comprovado cientificamente. Por exemplo, a ligação da depressão com ocorrências, por exemplo, como os infartos agudos do miocárdio, ou então da depressão em que ao fim de algum tempo as pessoas acabam por desenvolver o cancro, por exemplo. Isto está comprovado cientificamente. Em relação ao cancro, sabe-se que ele é devido ao crescimento desordenado das células. Ora, se minha ação mental irá influenciar o citoplasma da célula, de forma que ele envie o comando ao núcleo, onde se situa o meu código genético, para duplicar ou alterar determinada célula, dessa forma eu consigo compreender que a maioria das doenças são causadas por desequilíbrios da nossa mente, mesmo as de origem infecciosa. André Luiz, naquele livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que, excetuando aquelas resultantes da nossa falta de higiene, né, da nossa falta de cuidados, todas as outras são distonias criadas por nós. Quantas vezes nós somos expostos a bactérias, por exemplo, variadas, ou a pessoas infectadas, e nem sempre ficamos doentes? Mas se tivermos algum pensamento, se estivermos enfraquecidos com algum pensamento de tristeza, de melancolia, de culpa, iremos abrir brechas para que haja invasão microbiana em órgãos mais sensíveis, podendo aparecer desde uma simples constipação até uma doença mais grave. E isto, o que vai determinar que possa ser mais grave? A intensidade do meu pensamento e o tempo que o alimento. Se for, é óbvio que nós somos humanos, não é? Há um dia ou outro que nós acordamos mais tristes. Isso não vai ter grande interferência na nossa saúde. Agora, se passarmos meses, anos, na raiva, na tristeza, na melancolia, isso irá ter repercussões no nosso organismo, que enfraquece o nosso sistema imunitário e abre brechas para que a doença se instale. Primeiro, a nível perispiritual e depois passando a nível físico. Guardemos essa ideia, que é importante até para que tenhamos esse cuidado. É assim que a tuberculose e o cancro aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio interior. Também a psicossomática, que é a ciência que estuda os efeitos dos fatores sociais e psicológicos no organismo e no bem-estar das pessoas, nos diz isto: os problemas que a vida nos impõe, se a mente não os elaborar adequadamente, estas atingirão o corpo, ocasionando doenças, desde pequenos eczemas a infecções graves, doenças cardiovasculares e cancro. Ou seja, a maneira como nós lidarmos com os problemas, com as doenças, com os desequilíbrios, a forma como nos cuidamos física e emocionalmente irá interferir neste processo de saúde ou doença, conforme aquilo que nós selecionarmos como escolha de pensamento.
Também pensando e conversando constantemente sobre agentes enfermiços. E o que é isso? Agentes enfermiços é a acusação, é a crítica destrutiva, é a ironia. E o que vai acontecer? André Luiz diz que nós somos que nós atraímos imediatamente espíritos encarnados e desencarnados que se afinizam com esse pensamento ou sentimento, porque atos contrários aos princípios que ajudam a vida transformam-nos em emissores ou indutores de tais agentes. Esses agentes criam zonas de matéria mental inferior. André Luiz até faz-nos esta comparação para podermos compreender isto. Como o corpo doente produz colônias de bactérias, também a mente doente irá produzir os tais parasitas astrais e determinando assim a doença no corpo físico. Agora falando sobre os pensamentos automáticos, vou pôr aqui o relógio mais à mão, dos pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São pensamentos de rápido acesso. Na sua maioria eles localizam-se no nosso subconsciente. Nem todos os pensamentos automáticos são negativos, mas o que é isso de pensamento automático? Por exemplo, quando eu digo assim, quando eu vi, já tinha feito, não pensei. Mas pensou. Só que esse pensamento estava no automático, ou seja, eu não tive a consciência dele e por isso eu disse, já fiz, não pensei, mas pensou. Só que nós não refletimos. Portanto, pensar, nós pensamos sempre, mesmo que não tenhamos a consciência deles. Agora, o que falta aqui? Importante é refletir, porque a maioria dos pensamentos automáticos surgem devido aos nossos sentimentos, pelos desequilíbrios dos nossos pensamentos. Mas também não quero que fiquem com a impressão que todos os pensamentos automáticos são maus, porque não, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Por exemplo, eu não preciso pensar para respirar. Eu não preciso pensar para que o meu coração continue a bater, Isso está no automático, graças a Deus, não é? Mas os pensamentos automáticos que devíamos ter cuidado são aqueles oriundos das crenças negativas. E Bruce Lipton fala muito nisso, na biologia da crença, que nós devemos rever as nossas crenças, aquilo que acreditamos, aquilo que alimentamos. Porque a mente consciente consegue observar o comportamento do subconsciente e alterar essa programação. A programação assume o controle toda vez que a mente consciente se distrai. Ou seja, simplificando isto, o que ele nos está a sugerir fazer para que tenhamos a harmonia das nossas células, e não tenhamos esses pensamentos no automático, por assim dizer, é através do autoconhecimento, ou seja, procurar trazer esses pensamentos que estão no nosso subconsciente, torná-los conscientes, portanto, transformar as emoções primárias em emoções nobres. No fundo, é este o convite que ele nos faz, porque outro cientista também renomado, ele é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, Deepak Chopra, e quase todos os seus trabalhos, ele procura interligar a espiritualidade com a saúde e a influência da mente na saúde. E ele nos diz que nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles, para termos atenção sobre aquilo que pensamos e sentimos. No fundo, a mensagem é quase sempre esta, Agora, como se dá o processo de instalação da doença? A doença surge todas as vezes que nos desequilibramos em termos de pensamento. Portanto, pode ser do próprio doente ou sob influência de uma mente alheia, como no caso da obsessão. E esses desequilíbrios, já sabemos que nascem dos desvios do sentimento.
que irá passar essa impressão, esse desequilíbrio para onde? Né? Como o espírito está ligado ao perispírito, né? Da origem ao perispírito, irá passar essa perturbação para o corpo espiritual. E como o corpo espiritual é o molde do nosso corpo físico, passa para o corpo físico, surgindo assim a doença física. Então a doença surge toda vez que nós nos desequilibramos em termos mentais e em termos emocionais. Qual é a origem das doenças? Podem ser originárias de vidas anteriores, né, necessidades que nós trazemos para fazer drenar essas lesões que se apresentam no perispírito. Portanto, ao passar para o corpo físico, essa lesão é drenada e apresenta-se no corpo físico em forma de doença. Como aqui diz, há moléstias que têm função de purificação do espírito. E elas obedecem sempre à lei de causa e efeito, ou seja, à conta do destino criada por nós, segundo o uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, em consequência dos desvios das leis divinas. E sobre este aspecto, eu queria só que chamar a atenção que às vezes eu ouço dos doentes e dizerem assim: ai, por que Deus me deu esse castigo? Em se referindo à doença. Mas queria frisar que a doença não é um castigo, que não existe na lei divina o castigo. O que existe e que é imposta é a reparação, a renovação do equivocado, portanto a reconstituição aquilo que um dia foi danificado, porque não há progresso sem justiça e a responsabilidade é sempre de acordo com o grau de consciência de cada um. Portanto, com isto sabemos que ninguém fica impune à lei, nem a sua própria consciência. Também podem ser originadas, e estas, segundo André Luiz, é que são a maioria, podem ser originadas da maneira como vivemos nesta vida, tão desregrada, não é? Porque cultivamos pensamentos negativos, o álcool, o tabaco, portanto, no fundo, praticamente todos os excessos. Sobre os pensamentos positivos, também não há muito a falar sobre eles, né? Quando estamos nesse estado de harmonia, nós sentimos essa repercussão em nós. Nascem das ideias e sentimentos de amor verdadeiro, da compaixão, da caridade, humildade e por aí fora, não é? E tem dupla ação, ajudam o próprio, né? E as pessoas a quem se destinam. Às vezes é preciso tão pouco, não é? Para fazermos os outros felizes. Muitas vezes a alegria do nosso semelhante começa num sorriso nosso, num simples bom dia, né? E isso faz toda a diferença quando nós o fazemos de sorriso aberto. Principalmente quando é fruto, que é sempre um reflexo de um bom pensamento. Eles proporcionam saúde e bem-estar, curam enfermidades mesmo graves, proporcionam entusiasmo e alegria, favorecem a ligação com entidades superiores. Portanto, este estado deve ser fomentado por nós. Através do quê? Da oração, da meditação, de hábitos edificantes, que vão fazer o quê? Harmonizam as nossas células e vão também nos permitir outra coisa, que tenhamos essa conexão com os outros pensamentos positivos, né? Porque conforme pensamos, né, nós estamos em contato com o todo universal e vamos nos sintonizar com todos aqueles que vibram nessa mesma faixa vibratória. E é uma troca incessante. Portanto, recebemos, não é? E doamos. E quanto mais damos, principalmente quando estamos nesses pensamentos positivos, mais recebemos. Então ele vai alterar o nosso perispírito, que tem plasticidade, induzindo então a verdadeira cura, que é do espírito, passando essa informação então para o corpo físico, adquirindo desta forma a cura da doença física. Então este é um caminho que cada um de nós tem que fazer, não é? Ninguém pode fazer por nós o caminho da nossa autocura.
para lá chegarmos, é necessário que trabalhemos o nosso autoaprimoramento, a nossa vontade em sermos melhores. Mas para isso, eu tenho que procurar identificar em mim o que eu quero mudar. E como é que eu consigo isso? Através do autoconhecimento. E toma a lembrar da recomendação de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos: fazei como eu, dizia ele, que ao fim do dia analisemos as nossas condutas, né, boas e más. No fundo é mais ou menos isso que ele diz: as boas reforçar, não é? As más procurar no dia seguinte não fazer o mesmo. Hoje é difícil para nós, amanhã é difícil, mas com a continuidade, né, nós iremos trabalhando pouco a pouco no sentido de não voltar a cometer os mesmos erros. Então, então, continuando aqui a falar da renovação moral, temos a assertiva de Jesus sobre o vigiai e orai. E não sei se repararam, ao longo deste trabalho eu fui falando sobre isso. Por quê? Porque todas as vezes que nós cairmos na invigilância, nós iremos influenciar os outros, né? Mas seremos também, sobretudo, vítimas de nós próprios, porque nós colhemos, lá tá, a cada um segundo as suas obras. Nós iremos colher, né, aquilo que plantamos. E tão importante aqui a profilaxia do perdão. Não só o perdão, sobretudo o auto-perdão. Shakespeare tem uma frase que eu acho muito interessante sobre o perdão. Ele diz que não perdoar é ingerir veneno desejando que o outro morra. Obviamente, né, que ao ingerir o veneno, a primeira vítima serei eu. E aqui, chamar a atenção que Jesus nos legou o maior código científico de saúde, o Evangelho, e resumiu toda a sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Mas para chegarmos na profundidade desse amor, nós temos que trabalhar, tem que acelerar mais um bocadinho, nós temos que trabalhar as virtudes do Evangelho, a tolerância, a paciência, a humildade. Só desta forma é que nós iremos atingir a autocura, é que nós iremos pouco a pouco trabalhando no quê? Na nossa reforma íntima. Então, tudo isto que eu apresentei-vos hoje, no fundo quer dizer o quê? No fundo é um convite permanente para a nossa renovação. As doenças são lições, são chamadas de atenção. O que eu estou a pensar? O que eu estou a emitir aos outros? O que eu estou a sentir? Então, no fundo, é para que refletamos sobre o que fazemos das nossas vidas. Não esquecendo do recurso bendito da oração. André Luiz traz esta frase que eu acho tão poética, que diz assim: a mente centralizada na oração pode ser comparada à flor estelar aberta ante ao infinito, absorvendo-lhe o orvalho de nutrientes de vida e de luz. Ou seja, a oração alimenta-nos a alma, não é? Faz com que a prece sentimento, não aquela dos lábios, faz-nos conectar à fonte maior do amor divino. E nessa permuta de energias, não só irá harmonizar as nossas células, como nos permite, né, absorver as tais inspirações iluminativas. Orar a Deus é pensar nele, portanto é um ato de telepatia, purifica a nossa atmosfera psíquica, recurso psíquico de autodefesa mental, emocional e energético que nos alimenta a fé. Portanto, isso nós já vimos. Então, como é que a prece pode nos levar à cura quântica? Kardec nos diz que todos os seres estão mergulhados nesse fluido cósmico universal que preenche o universo, como nós estamos envolvidos pela atmosfera terrestre.
O pensamento vai se propagar através desse fluido cósmico universal, portanto, como o som se propaga através do ar, alcançando distâncias consideráveis em segundos. Há cientistas que confirmam que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz e pode ser utilizado para tratamento e cura à distância. Isto é um fato documentado em vários estudos. E é desta forma, pelo fluido cósmico universal que transmite o pensamento, que os espíritos ouvem as nossas preces, que comunicam-se entre si e que recebemos deles as inspirações e as energias que necessitamos. Equilibram o padrão mental, isso pode ser do próprio doente, não é? Ou então, num grupo de pessoas que se reúnem, e aqui é importante, de coração ao mesmo pensamento, porque a prece em comum terá mais força, mas só se todos estiverem com o mesmo objetivo e for a tal prece sentimento. E a cura assim se opera, mediante a substituição da molécula mal-sã por uma sã. Portanto, a cura vai se dar nas formações atômicas. E o que os espíritos dizem é que esses resíduos deletérios que são acumulados em determinadas zonas do nosso corpo espiritual é extraído e expelido pelo fluido cósmico universal. Então, de forma resumida, como é que se dá a cura através da oração? O poder da cura vai depender da força da corrente energética, portanto, da força do meu pensamento, que depende da nossa vontade, e aqui aquela frase que acho que é bem assertiva aqui, querer é poder, portanto depende da nossa vontade, depende da nossa fé, e eu aqui estou a referir à fé raciocinada, aquela que me faz, aquela que nós cremos porque compreendemos porque cremos, tá bem? É muito importante assim. E a elevação moral, que tem a ver com o esforço diário que nós empreendemos na nossa reforma íntima. Isto tudo será mais eficaz quantas de energia forem aplicados, ou seja, quanto mais for a intensidade desses itens todos, mais irá intensificar para que haja a cura física. Então, Kardec termina por nos dizer que está no pensamento o poder da prece. Ele tem uma frase que diz: a prece, sentimento é tudo. Por quê? Porque nos abre uma infinidade de possibilidades. A prece dos lábios, que é aquela mecânica, pouco ou nenhum efeito tem. Trago-vos aqui agora rapidamente um estudo científico, há vários, mas eu achei este muito interessante, que nos fala de como é que a mente, pela oração, molda o nosso cérebro, alterando as conexões neurais, podendo levar à cura física. É um estudo realizado por este senhor, que é muito conhecido, este neurocientista, o Dr. Andrew Newberg, em que a sua equipa fez este estudo ao longo de 15 anos. E encontra-se descrito neste livro que a versão em português diz como a mente pode mudar o seu cérebro, é um bocadinho diferente do que está ali em inglês. E como é que se passou esta investigação? Estas imagens são as imagens de tomografia do cérebro em pessoas de diferentes religiões durante o estado de oração profunda. E aqui podemos visualizar que a parte frontal parece mais iluminada. Não se vê assim muito bem, mas dá mais ou menos para perceber que aparece mais iluminada. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que esta parte, durante um período de oração mais profunda, havia uma grande atividade cerebral. Isso altera as conexões neurais. E como é que esse estudo foi feito? Esse exame foi feito através de uma injeção de contraste iodado nessas pessoas, independentemente dos credos, e esse contraste migrava para essas zonas onde havia um fluxo sanguíneo maior.
Daí poder ficar visível em termos de iluminação. E qual foi a conclusão que eles chegaram, assim, de forma resumida? É que pela oração reduzia-se o estresse, regulava as emoções, melhorava a memória, isso porque outro estudo que eles fizeram ainda durante essa investigação foi feito em indivíduos que tinham déficits de memória, em que durante 8 semanas eles tiveram 12 minutos de exercício de oração profunda. E ao fim de 8 semanas eles concluíram que havia melhorias na memória. Portanto, por isso é que aqui aparece que pode retardar o envelhecimento, mas é o envelhecimento cerebral. Também verificaram que raiva, ódio, medo, preconceito gerado por crenças extremas, portanto por fundamentalismos ou fanatismos, podem danificar o cérebro, e isto é interessante, né, verificar em estudos. E para terminar, termina então com um trecho de Emmanuel do livro Pensamento e Vida, que acho que encaixa-se aqui para nós terminarmos esta palestra, e peço desculpa que eu me estendi mais do que pensava. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. E com isto termino. Obrigada. Obrigada pela vossa paciência em me ouvir. Obrigada.